Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. O que nós vamos falar? Vamos falar do nosso curso de História completo, exatamente isso. Beleza? Então, o que nós temos que falar aqui primeiramente? O nosso curso de História completa é voltado para quê? Para concursos, vestibulares e também para militar, beleza? O e-mail historiacomp1@outlook.com, o Facebook Isto Sai, o celular mensagem 3291650267. O nosso curso de História completo, foi criado por uma forma de te ajudar a passar no seu concurso, na sua prova, fazer qualquer tipo de prova que caia o conteúdo de História. As nossas aulas aqui são bem completas, tem mais variedade de temas para abarcar qualquer tipo de prova. Então, eu vou fazer prova não sei do que. É só olhar as nossas playlists e tudo mais, os pedidos, e você vai observar aí que você tem aulas aí que pode te ajudar até fazer faculdade, beleza? E que também nós ajudamos aqui alguns alunos de graduação, beleza? Hoje nós vamos falar a história do Brasil 86. Governo Constitucional, parte 1. Não, mentira, não existe parte 1. Essa parte 1 aqui, eu peguei o slide anterior do governo provisório e essa parte 1 aqui eu esqueci de apagar. Não existe parte 1, beleza? É só uma aula sobre governo constitucional, tranquilo? Então, o governo constitucional, única parte, tá bom? A Constituição de vamos falar nessa aula da Constituição de 1934. Vamos falar sobre a gestação do Estado Novo e a tão falada intentona comunista. Pessoal, eu só quero pôr aqui direitinho aqui porque eu quero falar de um pedaço aqui muito interessante. Está aqui, já achei. Para depois eu falar para você. Mas vamos lá. A Constituição de 1934. Pedir conselhos. Pessoal, essa Constituição, como eu já falei para vocês, ela foi uma reivindicação de São Paulo lá na Revolução de 1932. Beleza. Ela foi aprovada, ela começou a Assembleia Constituinte em 1933, mas tudo bem. Mas antes dessa Assembleia, pessoal, foi feito por Getúlio Vargas uma tentativa de conselho, pedir um conselho a Levi Carneiro, né? Um conselho. Se caso deveria voltar à Constituição de 1891, ou então criar uma nova. Opta-se por quê? Criar uma nova Constituição. Cria-se uma nova Assembleia Constituinte de 1933, que caberia o que aqui? Cabia a votação para a elaboração dessa nova Constituição. Beleza? Fixava eleições para presidente. Vamos voltar aqui. O que essa Constituição falava? Fixava eleições para presidente. Voto secreto. Pessoal, nós temos que entender uma coisa aqui. Ela se caracterizava, alguns pontos, muito com a Constituição de 1891. Mas trazia coisas novas. Como o voto secreto, o voto para as mulheres. O cargo de vice, ele é excluído. Nesse momento não tem cargo de vice. E é uma Constituição, pessoal, muito nacionalista. O que eu quero dizer com isso? Em seus artigos dizia da nacionalização de jazidas, quedas d'águas, minas, tudo que fosse primordial para a defesa econômica e militar do país. Tranquilo? Tudo que estava na mão de estrangeiro seria nacionalizado. Então é uma Constituição bastante nacionalista. E também mais direitos trabalhistas, beleza? Aqui no caso aqui das férias remuneradas e entre outras coisas mais. No caso aqui também se fala também a pessoa que trabalha no mesmo serviço, independente do sexo ou da raça da pessoa, né? A cor da pele, ela não deveria ganhar, se ela exercesse a mesma profissão, salário diferente, tranquilo? O serviço obrigatório. Na Primeira República, pessoal, você tem sim o serviço obrigatório, só que não é feito assim de uma forma efetiva. Aí, na Constituição de 1934, esse serviço obrigatório é mais rígido. E essa Constituição, ela foi o quê? Promulgada. A Constituição de 1934 foi promulgada, ou seja, foi votada. Tranquilo? Então nós observamos aqui a Constituição de 1824, a de 1891 e a de 1934. Então, a de 1824, como vocês sabem, ela foi outorgada, foi imposta, a Constituição do Império, tranquilo? De Dom Pedro I. Ok?
E essa Assembleia, pessoal, ela elegeu Getúlio Dornelas Vargas como presidente. Foi uma eleição de presidente, né, de um presidente, mas de forma indireta. O povo em si não participou dessa eleição. Ou seja, a nova eleição que o povo participaria seria as eleições de 1938, tranquilo? Que seriam eleições diretas, onde seria a participação do povo. Então nós observamos aqui, em 1930, Getúlio Vargas entra através de um golpe. Em 34, ele é eleito de forma indireta. E em 38, será que ele vai ser eleito? Calma, nós chegamos lá ainda. Calma, meu filho. Você é um cara estressado e apressado. Calma. Acabei de comer uma pizza aqui muito gostosa, feita por minhas belas mãos. Eu sou também um grande chefe cuca, mas foi muito boa essa... Biscuit, você tá aqui? O Biscuit apareceu aqui, apareceu rastejando aqui, nem a minhoca. Pula aí pra cima, meu filho. O Biscuit passou aqui rastejando, pensei que era uma minhoca. Ó, Biscuit. E nós vamos falar então aqui agora a parte de quê? A gestação do Estado Novo. Nós temos que entender uma coisa, pessoal. O Estado Novo, ele chega num momento... Aí o Biscuit pulou. Ele deve aparecer aí qualquer coisa aí nessas imagens aí, porque ele é muito intrometão. Mas o que nós temos que entender? O Estado Novo, pessoal, ele começou a ser forjado, né? Não pelo golpe de 37, não pelo golpe de 10 de novembro de 1937. Mas o Estado Novo, ele começou a sua, como a gente pode dizer, o seu crescimento dentro do chamado governo constitucional. Por quê? Fim da Primeira Guerra Mundial. Movimentos totalitários. Pessoal, o fim da Primeira Guerra Mundial, como você já sabe, já vou explicar aqui no CHC futuramente, e nós temos aí nas nossas playlists, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai derrotada. Essa Alemanha, pessoal, é muito interessante também que essa Constituição de 1934, ela é como se fosse um padrão da Constituição de Weimar, ou seja, a República de Weimar, ou seja, a república que a Alemanha, depois de derrotada, virou uma república. Né? A Alemanha virou uma república, a República de Weimar. E o que você observa? A fim da Primeira Guerra Mundial, você observa a crise de 29, isso tudo pegando, aquele negócio do Tratado de Versalhes que tanto vai humilhar a Alemanha. O que nós temos que observar aqui primeiramente, pessoal? Isso tudo, principalmente também a crise de 29, essa crise de 29 vai atingir em cheio o setor capitalista, né? o capitalismo financeiro, e isso vai levar a uma certa preocupação. Ou seja, uma preocupação, mas num sentido de vamos ficar com o pé atrás com esse tal do capitalismo. Ou seja, o que eu quero dizer? O capitalismo, nesse momento, ele era uma forma assim que poderia arruinar os países, poderia levar a desempregos, poderia levar a fechamento de bancos, indústrias e entre outras coisas. Ok, esses movimentos totalitários, pessoal, eles nascem de uma forma de quê? Salvar esses países. Mas, nesse caso, salvar esses capitalistas dentro desses países, mas principalmente contra o avanço comunista, o avanço das ideias socialistas da União Soviética. Ou seja, ao fim, quando dá a crise de 1929, como eu já falei para vocês, todo o setor capitalista quebra. Vários países são afetados por essa crise de 29, o grande crack, né? A grande depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então o setor capitalista quebra, ou seja, está em crise. Só que o único país que não sentiu esse baque da crise foi quem? A União Soviética Socialista, né? Nesse caso aí. Ou seja, os ideais socialistas começam a propagar rumo ao oeste. Se propagar, o lado do ocidente, mas em geral o oeste, né, pessoal? Ok. Então, esses regimes totalitários, de uma forma ou de outra, quando nós estivermos estudando totalitarismo, pessoal,
foram uma forma também. Por que eles não foram Hitler, Mussolini, quando eles começaram a chegar no poder, eles não foram combatidos logo de uma vez? Por quê? A Itália, a Alemanha, com esses regimes fortes, eles impediriam o quê? Esse socialismo de avançar. Ou seja, regimes totalitários são antissocialistas. E nós temos que entender uma coisa aqui primeiramente. Regimes totalitários são regimes de direita. Os regimes de direita e esquerda daquela época não se empregam no que a gente sabe de hoje de esquerda e direita. Regimes totalitários nesse período, entre guerras, são regimes do quê? De direita. Contraindo quem? Os regimes de esquerda socialista. Então, a crise que afundou o ideal democrático liberal, ou seja, está em xeque aquela coisa da democracia liberal, a coisa do capitalismo financeiro, ou seja, não tinha solução para a crise. Esses países que faziam parte desse capitalismo não conseguiam levar alguma solução para a crise. Quando Hitler chega ao poder, pessoal, a Alemanha está quebrada. E ele começa a fazer diversas reformas que levantam a Alemanha assim de uma hora para outra. Isso nós vamos observar quando nós estivermos falando sobre totalitarismo, quando a gente estiver falando sobre Hitler, nazismo e outras coisas mais, fascismo. Beleza, pessoal? Mas essas crises de 1929, esses países não conseguem solucionar. Ou seja, precisamos de um país forte, um país em que a economia não pode andar, Deus dará, ou seja, um país onde que o Estado, a União, vai intervir dentro da economia. Tranquilo, pessoal? Então, esses ideais fascistas, esses ideais nazistas, nazifascistas, começam a se expandir pelo mundo. E chega até onde? Ao nosso BR, né? O Brasil. Em 1932, em São Paulo, Plínio Salgado cria a Ação Integralista Brasileira. Nesse caso aí, são os chamados integralistas que tinham essas ligações com a parte do nazismo. Tranquilo, pessoal? Do fascismo. Qual que eram os ideais dele? O ideal nacionalista, pessoal. Quando nós falamos de regimes totalitários, nós observamos aqui a nacionalidade, a visão extrema de nação. Ou seja, a nação, o país, é acima de tudo. Tranquilo, pessoal? O capital financeiro, ou seja, aquela ideia do capital financeiro, a economia andar, não. O Estado que tem que ter o controle sobre essa economia. Uma política intervencionista dentro da economia. O culto ao líder e à nação, como eu já falei para vocês da nação, e aqui principalmente o culto ao líder, aquele chefe forte, mão firme, que vai liderar essa nação. Nada mais, nada menos que durante o Estado Novo, nós teremos esse culto ao líder. O tão falado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP, que tinha uma de suas prioridades, um de seus objetivos e funções, levar o culto a Getúlio Vargas. Tranquilo, pessoal? Nega a pluralidade partidária, ou seja, ter um partido único. Oposição ao socialismo, como eu já falei para vocês, são regimes de direita, e contra os judeus. É interessante aqui, pessoal, que um ideólogo típico antissemita no Brasil foi Gustavo Barroso, que escreveu um livro que eu dei uma lida mais ou menos, não dei uma lida assim muito a fundo, porque eu tinha pego esse livro emprestado, e o rapaz que me emprestou no momento precisou do livro e eu tinha lido pouco do livro. É um livro chamado Brasil Colônia de Banqueiros, muito interessante, tá bem? Tinha também o culto aos símbolos, né? Lá no nazismo você vê a Swash, aqui você vê o sigma, né? A letra matemática aí, símbolo matemático, e a saudação. Você tinha aí o Aunaue, lá no coisa você tem Ai Hitler, né? E nós temos o quê? Também os chamados camisas verdes também podem ser chamados aqui os integralistas, tranquilo? E é o lema deles, Deus, Pátria e Família. Tranquilo, pessoal? Muito interessante. Em 1934, marcado por greves,
Muito interessante isso para vocês. Durante o governo Vargas, muita gente acha assim, ele foi muito bom, bonzinho e tudo mais, aquelas coisas, mas você tem sempre algumas oposições, seja de trabalhadores, operários e tudo mais. Então, em 1934, você observa várias greves acontecendo no Rio, em São Paulo, e essas greves vão levar um choque contra o governo. E, principalmente, campanhas contra fascistas, né? Contra essas ideias fascistas. Nada mais, nada menos que em 1934 teremos um confronto entre esses ideais. Tranquilo, pessoal? Aliança Nacional Libertadora, os dois grandes partidos dessa época, pessoal. Em 1935 é criado a Aliança Nacional Libertadora no Rio de Janeiro. O seu líder, Luiz Carlos Prestes. A ideia também nacionalista, suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas, a dita reforma agrária, ser anti-imperialista e oposição ao nazifascismo. Isso aí é tranquilo, pessoal. São características, são as ideias, os objetivos e tudo mais. Mas nós temos que observar uma coisa interessante aqui. A AIB e a ANL, pessoal, elas têm alguns pontos em comuns. Elas têm igualdades. Ou seja, elas criticam esse Estado liberal. Ou seja, para eles o Estado tinha que ser estável, tinha que ser um Estado forte, um Estado centralizado. Ou seja, um Estado que poderia intervir dentro da economia e assim levar o país para a modernidade, para os futuros e tudo mais. Beleza? Expansão. Partido único. Tranquilo, pessoal? E culto ao líder. E nesse caso, você sempre observa, nessas igualdades, nessas semelhanças, você tem os vira-folhas, né? O cara é flamenguista, agora ficou vascaíno. Se você tem muitas pessoas que viram de outro time, viram flamenguista, né? São os vira-folha, né? Eu chamo de vira-folha. Mas tudo bem. Os vira-folha nesse caso aí, pessoal, são um pessoal que dessas igualdades, dessas semelhanças, eles pulavam de um lugar para o outro, de um partido para o outro, tranquilo? Vamos continuar aqui, o negócio mexeu do lado, que não era para mexer, vai mexer aqui do outro lado. A intentona comunista, muito interessante para vocês. A intentona comunista, pessoal, ela surgiu de uma forma. Óbvio, professor, eu não sabia, não. Pensei que ela tinha surgido do sobrenatural, né, senhor Biscuit? O senhor Biscuit está deitado aqui, ele está olhando, ele repousou a sua cabeça em cima do livro que eu estava usando aqui para falar para vocês, do ideólogo o Gustavo Barroso. Ele está empurrando com a cabeça. Você tem algum problema com esse livro, meu filho? Ele está aqui deitado. Fica aí deitado, fica à vontade, tá bom? Ele está aqui muito doido, ele está se esticando aqui. Vou tirar esse copo daqui antes que você derruba esse copo. Mas vamos continuar. Repressão ANL. Nós vamos entender, pessoal, não é falando, mas Getúlio Vargas se identificava muito com os integralistas, com a AIB. Então vai levar de muita oposição contra a ANL, prisões, fechamento da ANL, e nesse caso você tem o começo da conspiração para a tentativa de golpe da ANL. A tentativa se dá em 1935. Dá errado, por quê? Lá no Rio Grande do Norte, um quartel se rebelou antes, né, de todo mundo do Rio de Janeiro, e a rendição, o pessoal foi todo preso. Interessante muito aqui, pessoal. Por que eu falei que Getúlio Vargas se aproxima muito com esses ideais integralistas, com esses ideais nazistas, né, nazifascistas? Muito interessante. Quando falamos de Luiz Carlos Prestes, pessoal, tem até um filme, não sei se vocês já viram, chama Olga Benária. Filme Olga. Olga Benária, pessoal, era uma mulher, né, que veio da Rússia para ser guarda-costa do Luiz. Mas só que ela se apaixonou por Luiz e elas tiveram um filho. Quando a intentona, né, o golpe, dá errado, o que Getúlio Vargas faz? Prende Luiz Carlos Prestes e deporta Olga Benário. Olga Benário era da União Soviética e ela era mandada de presente para Hitler. Muito interessante essa aproximação de Getúlio Vargas com Hitler.
Por quê? Nós vamos observar mais na frente, pessoal, que as ideias de Getúlio Vargas era montar um país forte, industrializado e aquelas coisas outras mais. Ele precisava de uma siderurgia, uma companhia e tudo mais. E ele vai começar a julgar dos dois lados da moeda, tanto na parte da Alemanha quanto na parte norte-americana. Essa aproximação de Getúlio Vargas, dando de presente ao Olga Benário, como se fosse um presente, ela é deportada para a Alemanha, ela morre num campo de concentração, a sua filha não, a sua filha está viva, ela dá aula, se eu não me engano, na UFRJ, se eu não me engano, beleza, pessoal? Posso estar me enganado, mas é um presente que se dá para essa aproximação com Hitler e Getúlio Vargas, tranquilo? Logo, pessoal, o que nós observamos aqui? Observamos que essa intentona comunista, Getúlio Vargas, que não é nada bobo, como eu já falei para vocês, ele que quer ficar no poder, centralizar e mais esse poder, ele usa dessa intentona comunista. Ou seja, a tal da propaganda ideológica, o fantasma do comunismo. Após essa intentona, pessoal, Getúlio Vargas começa a definir ideias sobre o comunismo, que o comunismo vai comer as criancinhas, que o comunismo vai destruir as igrejas, vai pôr fogo nas igrejas, vai acabar com o pessoal, vai mandar todo mundo pro inferno. Mas o que nós temos que observar aqui? Nada mais, nada menos, essa propaganda ideológica é uma forma de que manipular o pensamento da pessoa, né, da população, de uma forma de que tirar aquilo que Getúlio Vargas queria, ou seja, o apoio incondicional às ideias de Getúlio Vargas. Então ele cria, né, a Comissão Nacional de Repressão do Comunismo, porque o Congresso, depois dessa intentona, ele aprova várias medidas. Essa Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo seria para investigar funcionários públicos e pessoas que faziam parte dessas ideais comunistas. E, lembrando, em 1938 teríamos eleições para a presidência. E nós temos em 1937 nesse momento. Plínio Salgado, José Américo e entre outros eram um dos candidatos para essas eleições presidenciais. Aí que tá. Getúlio Vargas precisava de alguma coisa. E essa intentona comunista, essa tentativa de golpe comunista, caiu como uma luva para Getúlio Vargas. Um cara chamado Olímpio Mourão Filho, que nós vamos observar muita gente falar desse cara ainda, muito importante. Nós vamos observar que ele vai ter um suposto plano Cohen. Vai ser divulgado, né, pelos jornais, pela Hora do Brasil. Getúlio Vargas vai falar sobre esse plano, que seria um suposto plano comunista de voltar com tudo, destruir prédios públicos, destruir igrejas. Seria um ataque maior e mais organizado por um suposto agente chamado Cohen. Que, se eu não me engano, esse Cohen aí tem origem em judeu. Tá bom, pessoal? Mas o que é esse plano? Esse plano, pessoal, é um aproveito desse medo que Getúlio Vargas concluiu com essa propaganda ideológica do fantasma comunista. Ou seja, o plano Cohen, na verdade, é um plano forjado. Olímpio Mourão Filho, naquela época, fala que é um plano forjado. Depois de muito tempo, né, ele confessa. E esse plano era o quê? Era falar assim, agora, tá vendo, pessoal? Eu falei para vocês aí, ó, descobrimos o tal do plano. E agora? Nós temos que fazer alguma coisa. Ou seja, o ataque comunista estava à beira, ali na porta deles ali. O que acontece? O Getúlio Vargas, com esse plano, o Congresso aceita o estado de guerra. Getúlio Vargas começa a centralizar mais poderes. Em 10 de novembro de 1937, cercam o Congresso Nacional. A polícia cerca o Congresso Nacional e não deixa os congressistas entrarem. E naquela mesma noite, Getúlio Dornelas Vargas declara o chamado Estado Novo. O Estado Novo e uma nova Constituição.
a Constituição de 1937, a polaca, uma Constituição outorgada, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Mas muito interessante, eu quero falar para vocês aqui. O Estado Novo, pessoal, e meu trabalho de conclusão de curso eu fiz sobre a propaganda ideológica dentro do Estado Novo. E o que eu pude observar e me aprofundar muito dentro do Estado Novo, pessoal, primeiramente, tirar já a ideia que ditadura militar só ocorreu a partir de 1964. Aí em 64 nós temos ditadura militar, os militares estão no poder, a ditadura militar. Não. Ditadura militar sim, mas não foi só essa que aconteceu. O Estado Novo é um nome bonito, né? Mas só que é uma ditadura maquiada de Getúlio Vargas. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos então do tão falado Estado Novo, que cai na sua prova e muito. Beleza, pessoal? Um abraço aí, valeu.